Olá a todos! Vamos dar início a mais uma videoaula sobre tratamento de águas residuárias. Nós já vimos algumas aulas sobre tanques sépticos ou fossas sépticas, inclusive o seu dimensionamento. E agora a gente vai estudar um pouco sobre o pós-tratamento de algum... A gente vai ver uma introdução sobre o pós-tratamento de tanque séptico e também uma disposição final do efluente do tanque séptico, ou seja, já dá um fim àquele efluente. Nós vamos dar maior ênfase nessa disposição final em sumidouros e vala de infiltração. Nessa videoaula, o foco maior vai ser o sumidouro. A gente vai usar como referência a padronização da ABNT, certo? E principalmente da NBR 13.969, um pouco também da NBR 7229, que foi sobre fossas sépticas. Esses dois livros aqui como base, como leitura fundamental. Basicamente, então, nessa videoaula serão detalhadas as alternativas técnicas para disposição final do efluente de um tanque séptico. Será dado maior ênfase ao uso de sumidouros e vala de infiltração como disposição final. Dá um fim a esse efluente. Ele não vai para outro lugar, ao não ser a infiltração no solo até chegar no lençol freático. O ideal é o quê? É que se faça a disposição do efluente líquido dos tanques sépticos por meio de valas de filtração, filtros de areia, filtro aeróbio ou então filtros anaeróbios, que são chamados filtro anaeróbio de fluxo ascendente, FAFA. Depois sim a gente faça isso, que o efluente dessas unidades seja encaminhado para uma disposição final por meio de diluição no rio ou lagos, por exemplo, aplicação no solo, o sumidouro e as valas de infiltração. O ideal é que a fossa primeiro então passe em um desses quatro, que foi citados anteriormente, para depois ser encaminhado para um desses quatro. O que acontece geralmente é que muitas vezes o efluente já vem da fossa para o sumidouro ou da fossa para a vala de infiltração. A diluição em rio tem que seguir, além da legislação, também esse critério aqui, de que a diluição só pode ocorrer caso a diluição esgoto dividido pela água, ou seja, o volume de esgoto pelo volume de água, seja no fator de 1 para 300. Ou seja, 1 metro cúbico de esgoto, 300 metros cúbicos de água, ou mais, claro, né? Isso é para fazer a diluição. No entanto, como eu disse, é comum que o efluente da fossa vá direto para o sumidouro, vale de filtração, curso d'água, aplicação no solo. No caso do lançamento de efluentes com aplicação no solo, por exemplo, solo cultivado, esse estudo deverá ser precedido de estudos orientados com a finalidade de avaliar os efeitos provenientes de possível contato de esgoto com a água de subsolo e também, se for, também com a área plantada, com a planta também. Olha só, nós temos aqui então, fazendo um resumo, nós temos aqui o tanque sépticos, certo? Nós temos aqui os pós-tratamentos, que podem ser por vala de filtração, filtro de areia, filtro anaeróbio e filtros aeróbios e anaeróbios. Esses seriam os pós-tratamentos, que vêm depois do tanque séptico. E aí sim a gente daria um fim ao efluente que sairia de um desses quatro. Seria a forma de disposição final, que pode ser por meio de sumidouros, que nós vamos estudar hoje, lançamento no rio, valas de infiltração e aplicação no solo. Valas de infiltração vai ser o assunto da próxima videoaula. Aplicação no solo, tem uma disciplina inteira sobre isso, então é um assunto bem profundo que nós vamos abordar em outro momento. Fatores que deve considerar na seleção das unidades operacionais de disposição final: taxa de infiltração do efluente no solo, disponibilidade de espaço, inclinação do terreno, profundidade do lençol freático, distância de águas superficiais e poços, natureza e profundidade do leito rochoso, local em que se fará a disposição final do efluente. Vamos estudar o sumidouro, que é o assunto da nossa videoaula. Sumidouro, também conhecido como poço absorvente ou fossa absorvente, são escavações feitas no terreno para a disposição final do efluente de um tanque séptico
que se infiltram no solo pela área vertical, ou seja, pelas paredes laterais. Podem ser cilíndrico ou prismático, retangular. Aqui a gente tem algumas imagens, todos são cilíndricos. Esse aqui é pré-moldado, ele é pré-fabricado, perfurado. Esse aqui é de tijolo construído de maneira que tem espaços entre os tijolos. Já vou adiantar que aqui, em algum momento aqui, tem que fazer uma cinta de tijolo para dar uma melhor sustentação a essa estrutura. Um bom pedreiro vai saber fazer isso aí, certo? E nós vamos estudar um pouco mais aí sobre o fundo da fossa, correto? Olha aqui alguns detalhes, né? Tijolos espaçados, podem ser retangular ou circulares. Eu já adiantei aqui que tem que ter uma cinta de fora a fora aqui para dar uma sustentação. Aqui a gente tem aqui alguns detalhes além do que foi visto. No fundo, brita zero. Depois, uma brita número 2, uma brita maior, tá? Para segurar esse lodo que deve ficar retido aqui. Aqui nós temos aqui o efluente numa parte mais no fundo, um pouco mais sujo, uma parte de cima um pouco mais limpo. E ele vai infiltrando nas laterais. Essas laterais, elas são de tijolo maciço, com perfurações, né? Ou então comprado no mercado já com essas perfurações. Diâmetro mínimo a gente vai ver, né? Nesse exemplo aqui está com diâmetro de 2 metros. Esse tampão aqui a gente vai estudar que ele tem que ser hermeticamente fechado, tem que ser bem resistente, para ninguém pisar em cima e ele quebrar, ou para não fazer uma manipulação aqui ele ficar trincado, né? Nesse caso aqui, o nosso H, nossa altura do sumidouro é de 3 metros, certo? A tubulação de entrada, o indicado é que ela seja de 100 milímetros, diâmetro de entrada de 100 milímetros, e aqui a gente tem aqui pelo menos 25 centímetros para fazer algum tipo de manutenção. Mais alguns detalhes, né? Podemos ver aqui os tijolos furados, ou então, se ele for comprar no mercado também furado. E nós temos também dois tipos de sumidouro. Sumidouro sem enchimento de brita na lateral, o que eu não acho interessante. O bom é que tem aqui a brita, porque senão a terra pode entupir, né, esses pequenos buracos, ou então talvez uma raiz de uma planta mais resistente, que vai impedir a passagem do efluente para o solo. E aqui o que eu acho ser o mais indicado, né? A gente tem um sumidouro, e isso tudo que nós estamos vendo é o sumidouro. Nós temos aqui o seu núcleo interno, né, com um tijolo perfurado, né? E aqui ao redor nós temos aqui uma camada de brita. Brita número 3 ou brita número 4. Tanto faz, não tem problema não. Aqui uma vista superior com os postos de observação. Tá bom? Princípios gerais. Vamos tentar ser mais rápido aqui. Olha só. Os efluentes de uma fossa séptica podem ser lançados diretamente no sumidouro. Não é o ideal. Quando a taxa de infiltração for superior, a taxa de infiltração do solo, né, for superior a 4 litros por cada metro quadrado ao longo de um dia. Podem ser construídos com tijolo, blocos, pedra ou ainda por anéis pré-moldados de concreto, desde que sejam feitos furos na parede lateral e deixado o fundo livre para permitir a infiltração. Então, lembrando aqui que o fundo não é concretado, ele não é colocado tijolo, somente brita. A lateral externa e o fundo do sumidouro, preferencialmente, deve ser preenchido com brita número 4. Com o fundo, com certeza, tem que ter a brita, 3 ou 4. A laje deve ser de concreto armado, com abertura para expensão, e que essa abertura seja maior que 60 centímetros. E que esse tampão seja bem vedadinho, para que não esteja trocas com ar externo. O menor diâmetro deve ser 30 centímetros, diâmetro do sumidouro. Continuando, a área de infiltração para fins de cálculo do volume do sumidouro é a soma da área lateral com a do fundo. Mas o ideal, segundo alguns projetistas, e eu também acho isso aí bem correto, é que a gente considere somente a área lateral para fins de segurança. Então, quando
quando eu digo que a área do fundo não vai ocorrer infiltração, eu estou superdimensionando um pouco o meu sumidouro e eu estou trabalhando com a segurança. Essa área do fundo, com o tempo, ela colmata, ela perde o poder de infiltrar a água do solo. A distância entre o sumidouro e outro maior do que 20 metros, essa distância aqui. O fundo do sumidouro deve estar, no mínimo, 3 metros acima do lençol freático. A norma diz até valor menor, correto? Tá bom? Mas eu acho o ideal aí 3 metros e alguns outros projetistas autores também. A distância mínima entre as paredes dos poços múltiplos deve ser de 1,5 metros. Essa distância aqui que é de 1,5 metros, tá bom? Agora, a distância de poço de água é que deve ser maior do que 20 metros. Fazer limpeza periódica, preferencialmente por especialistas. E, no caso de fazer uma substituição por um outro poço, recomenda-se deixar esse poço antigo exposto ao ar livre, com as suas paredes internas expostas, durante pelo menos 6 meses. Então vai ocorrer ali uma mineralização desse lodo que ficou retido na parede, né? Ele já vai ficar inerte 6 meses depois. Não estou querendo dizer que a limpeza do fosso ou que a sua substituição deve ser feita a cada 6 meses. É que quando se faz a limpeza, deve deixar ele exposto ao ar por pelo menos 6 meses. Execução do teste de infiltração. O teste de infiltração é isso aqui, tá? É um buraco no solo com um certo tamanho, coloca-se uma régua e a gente vai medir o tempo para que essa água infiltre no solo. Vamos lá. Cavar um buraco no solo com cerca de 30 por 30 centímetros, né, de largura e de comprimento, cuja profundidade deve ser a profundidade da vala. Colocar 10 centímetros de brita número 1 no fundo do buraco, para que não ocorra colmatação. Encher o buraco com 15 centímetros de água e esperar que ela seja absorvida. Espera um tempinho que ela vai infiltrar rapidamente e depois ela vai cessar essa velocidade, vai ficar um pouco mais lento. Repetir essa operação, mantendo essa água nos 15 centímetros, né, até o abaixamento do nível da água se torne o mais lento e constante possível. Por exemplo, quando demorar mais do que 3 minutos para baixar 1 centímetro, aí já está ok. A gente vai medir com um relógio e uma régua o tempo gasto em minutos para o abaixamento de 1 centímetro. Anota esse tempo. Esse tempo T é, por definição, o tempo de percolação, tempo medido à profundidade média do sumidouro. Determinar, então, o coeficiente de infiltração pela equação abaixo, essa equação aqui, ou pelo ábaco que nós vamos ver aqui na página seguinte. Ou, na falta de algum dado, nós vamos mostrar também um quadro à frente. O coeficiente de infiltração representa quantos litros que 1 metro quadrado de área de infiltração absorve em um dia. Essa equação já mostra isso. Tá? Basta entrar aqui com o tempo gasto em minutos para o abaixamento de 1 centímetro. Eu encontro o coeficiente de infiltração. Ou então, a gente usa ábacos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Olha aqui o teste de infiltração, né? Esse caso aqui foi usado uma vala circular, ou então se for retangular de 30 por 30, uma camada de brita embaixo de 30 centímetros, 15 centímetros de água. Ok? Olha aqui o ábaco. Então nós temos aqui no eixo Y o tempo de infiltração em minuto, para que seja abaixado 1 centímetro, não é isso? E aqui a gente já encontra a taxa de filtração. Diríamos que foi encontrado um tempo de 6 minutos e meio para baixar 1 centímetro. Seguindo aqui, nós temos aqui essa interseção no ábaco, na linha do ábaco, que vai dar uma taxa de infiltração algo em torno entre 50 e 55 litros por metro quadrado dia. Eu jogaria aqui uns 53 litros por metro quadrado por dia. Na falta de como fazer o teste de filtração, que o ideal é que se faça, tem algumas tabelas também que a gente pode
utilizá-las, ok? Mas não é o ideal. Exemplo de cálculo para o dimensionamento do sumidouro. Vamos pegar aqui um exemplo hipotético aí. Uma casa com 8 pessoas contribui com 1.200 litros de efluente por dia. Calcular a área necessária das paredes do sumidouro, sua profundidade H e diâmetro D. Sabe-se que o tempo gasto para o efluente baixar um minuto em teste no campo foi de 4 minutos. Tá? Então aquele teste que a gente acabou de ver ali, a pessoa baixou com 1 centímetro em... aqui é baixar 1 centímetro, ok? Baixar 1 centímetro foi de 4 minutos. Esses 1.200 aqui, ele pode ser encontrado da mesma forma que a gente fez para a fossa séptica, tá bom? Por meio daqueles quadros, quando esse valor não é dado. Resolução, olha só. Com o uso da equação, para o cálculo do coeficiente de filtração, nós vamos fazer o seguinte, olha só. O coeficiente de filtração é dado por 490 T mais 2,5. 490 dividido por 4 mais 2,5, nós vamos encontrar aqui um coeficiente de filtração de 75,4 litros por cada metro quadrado ao dia. Só que o solo infiltra 75 litros por metro quadrado em um dia, ok. A área necessária do sumidouro para infiltrar 1.200 litros vai ser maior. Tá? Então nós vamos fazer aqui uma regrinha de 3. 75 litros por dia seria uma área de 1 metro quadrado. E 1.200 litros, qual seria a área? 15,9 metros quadrados. Então a área, por enquanto, nós já temos. Para maior segurança, tal como foi dito, consideraremos que o efluente irá infiltrar somente na área lateral do sumidouro. Assim, a área do sumidouro será igual à área lateral do sumidouro. Supondo que será adquirido um sumidouro cilíndrico de concreto, cujo diâmetro comercial D seja de 1,5 metros, isso é o que a gente encontrou no mercado. Mas caso a gente não queira encontrar no mercado, olha só, caso não seja adquirido no mercado, e sim construído no solo por um pedreiro, é só estipular o diâmetro, né? 1,6, 1,4, 2 e fazer o mesmo cálculo aqui abaixo. Vamos lá. A área lateral do nosso sumidouro é dado por πdh, ok? A área lateral nós encontramos lá atrás, no slide anterior, 15,9 metros quadrados, vezes 3,14, vezes o diâmetro, que foi estipulado, vezes o H, que nós encontramos aqui. A altura do sumidouro tem que ser de 3,37. Olha só, caso a altura comercial dos sumidouros seja de, por exemplo, 1 metro, né? Ele seja de diâmetro de 1,5 e a altura de 1 metro, deverão ser adquiridos 4 sumidouros. Por quê? 4 vezes 1, eu vou ter 4 metros de altura. Está maior do que essa altura aqui. Beleza. Pode-se assim instalar então 2 pares de sumidouros de 1 metro cada de altura. E o sistema funcionará com uma certa folga. 1 com mais 1, com mais 1, com mais 1, 4 metros, maior do que o 3,37. Se por acaso perceber que o sumidouro ou as valas estão entupidas, perderam a capacidade de absorção, não terão conserto, deverão ser construídos novos sumidouros. Bom, pessoal, essa aí foi a nossa aula sobre sumidouro. Aprendemos a fazer o seu dimensionamento e vamos assistir uma videoaula sobre valas de infiltração. Até a próxima!